Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer da alegria que sinto nesta noite, me encontrar na presença da Majestade Santa, render culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, Ele que tem o seu trono armado acima das estrelas, e a sua face está sendo louvada pelos santos serafins e querubins, que de dia e de noite dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você pode levantar a sua mão para adorar o nosso Deus esta noite? Ele é digno de receber todas as homenagens. Meus amados, eu, além de agradecer a Deus, quero também agradecer ao meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança de contar com a nossa colaboração neste congresso de mulheres, mais um ano na presença de Deus. Estamos desde a abertura participando, cultuando, mas nós queremos agradecer ao nosso pastor por esta noite e confiar a responsabilidade de que nós possamos trazer uma reflexão da palavra do Senhor, o que fazemos com muito temor e tremor, contando com as orações dos santos. Meus amados, abramos as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Quero ler os 3 primeiros versículos com a igreja do Senhor. E sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Vamos ler o 3 juntos? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Quantos dizem amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, fomos informados pela coordenação do evento de que estaríamos com a responsabilidade de falar sobre o subtema Guarda o teu coração em integridade. Quando olhamos para a Bíblia, meus irmãos, há diversos exemplos bíblicos de personagens, tanto homens como mulheres, que serviram a Deus com integridade. Aprove a Deus nesta noite colocar em nosso coração um destes personagens, o rei Ezequias. E a pergunta que nos vem de forma introdutória é: mas quem foi este rei? É o que nós destacaremos nesta reflexão. O segundo livro dos Reis, capítulo 18, nos dá algumas informações e também livros auxiliam a compreensão de quem foi este personagem, este vulto na história hebraica. Por exemplo, somos informados que o nome Ezequias é um nome composto de 2 expressões hebraicas, Razak e A, que significa Deus fortalece. Diga comigo, Deus fortalece. Deus fortalece. O registro de 2 Reis 18 nos informa que ele era filho de Acás, com uma mulher chamada Abi. Este mesmo registro, agora no livro das Crônicas, segundo Crônicas 29,
diz que o nome dela era Ábia. Ele começou a reinar com 25 anos de idade, bastante jovem. Até então, ele era uma espécie de corregente do seu pai. Mas quando seu pai veio a óbito, então de fato ele assumiu o trono com esta idade. E dentre os reis de Judá, Ezequias foi o 12º. Ele reinou por um período de 29 anos no Reino do Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Há várias discussões sobre a datação histórica do seu reinado, mas boa parte faz acreditar que foi do ano 715 a 687 a.C. Diferente dos outros reis, Ezequias foi um rei que andou nos caminhos de Davi. O versículo que nós lemos com a igreja mostra isso, quando diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ezequias é um personagem que se destaca no Antigo Testamento com um caráter íntegro, e isso não significa perfeito. Ele teve algumas fragilidades, mas em suma destacou-se por um perfil moral e espiritual elevado acima daqueles que viveram antes e depois dele. Por exemplo, o texto bíblico, ele dedica mais espaço a Ezequias do que praticamente qualquer outro rei depois de Salomão. O registro da sua história, além de 2 Reis 18, encontra-se em 2 Crônicas 29 ao 32, e ainda em Isaías capítulo 36 ao 39. E isso nos chama a atenção porque Ezequias não teve um referencial espiritual dentro do lar. O seu pai, Acais, foi um pai ímpio, que trouxe diversas desolações e impurezas para dentro do reinado de Judá. No entanto, apesar de não ter um referencial espiritual dentro do lar, Ezequias destaca-se por sua integridade. Diga comigo, integridade. Integridade. A palavra integridade, ela tem diversos significados, mas eu destaquei um aqui para compartilhar com a igreja, que segundo o dicionário significa uma pessoa cujo comportamento ou ações demonstram retidão. Logo, a palavra retidão ou o adjetivo retidão, ele é um sinônimo para integridade. E veja que isto aparece quando a narrativa fala a respeito deste rei no versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Esta virtude, ela é atestada tanto pelo escritor do livro dos reis, que alguns opinam que foram alguns dos profetas, por exemplo, Jeremias, mas também pelo próprio Ezequias. O capítulo 20, abra sua Bíblia no versículo de número 3, por ocasião da sua enfermidade, que ele recebe a palavra do profeta de que não seria curado, mas morreria por intermédio daquela enfermidade, não podendo sequer levantar-se do leito. Ezequias vira-se para o canto da parede e faz uma oração. O capítulo 20, versículo 3 diz: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Quem serve, sabe como serve. E Ezequias era uma pessoa que sabia como servia. Mas além do escritor do livro dos reis e do próprio Ezequias, o profeta Jeremias, no capítulo 26 do seu livro, se você quiser acompanhar,
os versículos 18 e 19, o profeta faz menção da piedade deste grande rei de Judá. 26 de Jeremias, versículo 18 e 19, nos mostra esta verdade quando diz: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. E diz o texto no versículo de número 19, que ele temeu a Deus. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes, não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? O próprio profeta Jeremias faz alusão à vida piedosa do rei Ezequias. E esta integridade, apesar de ser inerente ou fazer parte do caráter deste homem, ela se torna externa através das suas atitudes. Por exemplo, o capítulo 18 de 2 Reis, onde nós lemos, nos mostra claramente a expressão de que ele serviu a Deus com retidão. E o dicionário nos diz que a expressão retidão significa alguém que não tem curvatura, alguém que é direito. Uma linguagem bem típica aqui do Nordeste seria aquele que não é troncho. Ezequias não tinha tronchura, ele era reto. A expressão hebraica que aparece ali é yashar, que quer dizer justo, reto, alguém imparcial. Como disse, quando assumiu o trono, Ezequias, ele se deparou diante de um grande desafio. Seu pai Acais, ele fechou as portas do templo do Senhor, trouxe abominações de ídolos para fazer parte do culto hebreu. E quando Ezequias assume, ele agora começa a mostrar a sua integridade através de atitudes, empreendendo uma grande faxina no reino de Judá. Alguém que é íntegro não amontoa lixo dentro do seu coração. Alguém que é íntegro, quando ele assume a postura de agradar a Deus e guardar o seu coração em integridade, antes de mostrar aos outros o caminho, ele mesmo começa corrigindo os dele. E a Bíblia nos diz isso no versículo de número 4. 2 Reis 18:4 diz: Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Perceba o que diz a Bíblia Sagrada. Ezequias foi o primeiro rei de Judá a erradicar, extinguir por completo os altos. Essa expressão, os altos, falam de altares pagãos que eram colocados nos montes. Com frequência, os reis de Judá, antes dele ou depois dele, apenas tiraram os altares de baixo, mas nos altos ainda se sacrificava aos deuses pagãos, porque tem gente que é assim, agrada pela metade. Mas Ezequias disse: não, para servir a Deus com integridade tem que arrancar tudo que não presta. Por exemplo, a Bíblia diz que o rei Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias e Jotão não tiraram os altos, agradaram a Deus parcialmente. Mas Ezequias empreendeu uma grande reforma espiritual. Para os irmãos terem uma ideia, ele quebrou também aquela serpente de metal que Deus orientou que fosse feita por ocasião da punição que ele enviou de serpentes abrasadoras contra os hebreus.
e que ela deveria ser colocada numa haste, para que, ainda que um hebreu sendo picado, ao olhar para a serpente, neutralizasse o efeito do veneno. Mas os hebreus guardaram aquela serpente de metal, e por mais de 5 séculos queimaram incenso a ela. Era coisa antiga. Mas Ezequias, quando assumiu, disse: não, além de tirar os altos, eu vou também arrancar coisa antiga. Não mexe não, Ezequias, vai desagradar muita gente. Meu compromisso é com Deus, com quem eu quero servir com integridade. E ele despedaçou a serpente. A expressão neustan quer dizer pedaço de metal. Era isso que ele queria dizer. Gente, isso aqui não tem poder de coisa nenhuma. Isso é um pedaço de metal. E diz o texto no versículo 5, que no Senhor Deus de Israel ele confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Veja que coisa linda, irmãos. Nem mesmo entre os que foram antes dele. Será que ele se destacou? Depositou sua confiança única e exclusivamente em Deus, ultrapassando os seus predecessores e os seus sucessores. O versículo 6 diz ainda que, além de limpar Judá da idolatria e depositar sua confiança totalmente em Deus, ele se chegou ao Senhor. Veja o versículo 6, o que diz, por favor, na sua Bíblia. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Se chegou, esse verbo quer dizer estar vizinho, estar perto. Ezequias era um homem de estreita comunhão com Deus. A Bíblia diz ainda, meus irmãos, no versículo de número 6, a parte B, que ele guardou os mandamentos. Isso fala de que ele se chegou ao Senhor em obediência. E em 2 Crônicas 29, de 3 ao 5, ele faz também uma limpeza, além de ser uma limpeza nas cidades, ele agora começa a fazer uma limpeza no templo. Eu disse aqui que seu pai Acais havia profanado o templo e fechado as portas e interrompido o ministério levítico. Isso está em 2 Crônicas 28 e 24. No entanto, Ezequias ordenou aos sacerdotes: se santifiquem e purifiquem o templo e tirem a imundícia de lá de dentro. E quando ele começou a agradar a Deus, a guardar o coração em integridade, Deus começou a abençoá-lo. Por exemplo, em 2 Reis 18 e 7 está escrito aí: assim foi o Senhor com... Deus sempre é com quem é íntegro. Veja que ainda acrescenta o texto assim, o versículo 7, a parte B: para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Veja mesmo. E ainda diz, 2 Crônicas 28, 18 e 19, que a gente pode ler o versículo 8 para entender. Diz assim: ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Toda guerra que ele ia, Deus ia na frente. Que agradou a Deus, Deus também abençoa. Mas, meus amados, além de tudo isso que eu já citei, que Ezequias fez, ele teve uma grande tarefa ainda para fazer. Acais, além de ter copiado o altar pagão dos assírios e ter introduzido a abominação dentro do templo do Senhor e difundido a idolatria no meio do povo de Deus, para poder vencer as outras nações, Acais tornou Judá um estado vassalo da Assíria.
de forma que anualmente pagava tributo à Assíria para poder ter dela o seu conchavo, a sua paz, a sua proteção. Acaz desprezou o Senhor e preferiu confiar nos pagãos. Mas a Bíblia diz que quando Ezequias assume, ele também resolve tomar uma postura de desligamento de amizade com quem é pagão. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 7, a última parte diz assim: e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Enquanto o pai pagava tributo, Ezequias, quando assumiu o trono, disse: não pago, a casa é minha, e de casa própria não se paga aluguel. Só pago aluguel se a casa não fosse minha. Mas como essa é a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, eu não tenho por que pagar aluguel. E quando ele fez isso, meus irmãos, ele comprou uma briga. Isso incitou o imperador assírio da época, chamado Senaqueribe. Veja o que diz segundo Crônicas 32, por favor. Porque enquanto a pessoa está andando errado, Senaqueribe não diz nada. Mas quando a pessoa começa a arrumar a casa, ele se levanta. Segundo Crônicas 32. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, olha aí, bem claro, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Veja, depois dessa fidelidade, sabe o que é que o inimigo quer? Que não é que a gente deixe de ser crente, mas é que a gente seja crente, mas seja crente ainda com alguma coisa dele. Mas quando Ezequias assumiu, disse: não vai ficar nada dele aqui. Qualquer coisa que me liga a ele, eu vou romper. Aí ele foi, chegou com a tesoura e cortou. Estou solto. Eu só posso estar preso a Deus. Só a Deus. Aí Senaqueribe levantou-se contra Ezequias. E esse Senaqueribe, segundo a história, era rei e foi filho e sucessor de Sargão II, que reinou na Assíria e Babilônia em 705 a 681. Seus antecessores já haviam levado o reino do norte, 10 tribos, Israel, cuja capital era Samaria, levaram cativos. E agora só restava Judá, cuja capital era Jerusalém. E nos dias de Ezequias, a Assíria era a nação mais poderosa da região. Olha com quem Ezequias foi mexer. O seu exército era famoso por sua crueldade. Por que você acha que Jonas não queria pregar em Nínive? Era porque ele queria correr do chamado? Não, era porque ele sabia que se ele pregasse e os assírios se convertessem, Deus ia perdoar. Mas ele queria que Deus matasse aquela raça ruim. Porque os assírios costumavam fazer malvadeza com os seus conquistados. Eles penduravam com ganchos pelo nariz, pelas partes íntimas. Eles escalpelavam, arrancavam o couro cabeludo, arrastavam pelas praças. Você quer saber quem eram os assírios? Leia Naum. Ele chama Nínive de cidade sanguinária. Daí rebelar-se contra um rei desse era comprar uma grande briga. Mas sempre que o crente compra a briga com as trevas, ele não briga só. Ao seu lado ele tem o maior. Aleluia. Glória a Deus.
diante do ataque de Senaqueribe, porque quando ele disse, não vou mais pagar tributo, Senaqueribe veio e tomou 46 cidades fortificadas. Ezequias foi pressionado, porque quem é íntegro leva pressão, irmão, para ceder. Não pense que é somente água de coco e as águas da praia e o pezinho molhando nela, não. Quando você quer agradar a Deus, você compra briga com Satanás e os demônios. E ele veio, tomou 46 cidades e disse, me dê o tributo. Ezequias tremeu. E diante da pressão, ele tirou o ouro das portas da casa do Senhor. E disse, eu vou te dar, alivia, alivia, alivia. Senaqueribe disse, não quero mais. Eu agora vou tomar conta de tudo. Aquilo que Ezequias havia dado a ele para tentar pacificá-lo, alguns historiadores calculam como 11 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Mas ainda assim, o rei estava disposto a arrasar com Ezequias e todo Judá. E por meio do seu secretário, diga comigo, secretário. É verdadeiro o adágio de que quando o diabo não vem, manda o secretário. Rabissaque era o nome do cabra. Se levantou por ordem de Senaqueribe e foi em direção a Ezequias. Em 2 Reis 18 e 28, veja aí na sua Bíblia, por favor. Ele dispara uma série de afrontas contra o servo de Deus. 2 Reis 18 e 28 diz, Rabissaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Em Isaías 36, veja aí na sua Bíblia, versículos 4 e 5. Nós vamos ver aqui o teor das afrontas que Senaqueribe envia por intermédio do secretário. E Rabissaque lhes disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? O 5 diz, bem posso eu dizer, teu conselho e teu poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? A primeira arma que ele começa a utilizar para disparar contra Ezequias é a língua. A língua era a arma de Rabissaque. Em Isaías 36 e 14, você vê Rabissaque colocando o povo contra o líder. 36 e 14, olha o que diz aí na sua Bíblia. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá. Veja, enfraquecendo a confiança do povo no líder. Essa é a estratégia de quem trabalha para Satanás. Está entendendo? Em 36 e 16, você vê ele também falando mal do líder. 36 e 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vida e da sua figueira, e beba cada um da água da sua. Veja, falando mal do líder. O 17 diz, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, de pão e de vinhas. Interessante que os mensageiros enviados por Senaqueribe para tratar de negócios eram para falar ou em siríaco
ou em aramaico, que era a linguagem do comércio, mas ele fala em judaico. Para quê? Porque era a língua que o povo falava. E quando ele começa a intimidar, se o povo ouve na sua própria língua, o povo o enfraquece. Então ele usa essa metodologia para desanimar o povo. O inimigo sabe o que faz para ter acesso ao povo, para desacreditar o povo do seu líder. Isso está no capítulo 36, versículo 11 e 12. Em Isaías 37 e 14, nós temos a informação de que, além de fazer afrontas verbais, Rabissaque traz uma carta de afronta escrita pelo próprio Senaqueribe. 37 e 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, olha aí as cartas. Ele mandou por escrito a afronta. Nesse discurso ainda falava em nome de Deus. Veja mesmo, um ímpio falando em nome de Deus. Você acha que vai ganhar para mim? Eu vim mandado pelo Senhor. Olha que peça rara. Como quem diz, Deus não está contigo, Deus está comigo. Só faltou dar a paz do Senhor. Mas Ezequias sabia, e Deus anda com ímpio. Deus anda com quem anda em integridade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Isaías 36, 18 a 20, ele começa a usar referências negativas. Através do seu secretário, ele diz assim: tu está pensando que vai ganhar se a gente vier numa batalha contra ti? Está lembrado das nações tal e tal? Viu o que foi que ele fez com elas? Se ele fez com elas, quanto mais contigo. Usa referências negativas. E ainda, quando ele toma as 46 cidades fortes, ele cerca Jerusalém, que é a única cidade que escapou. Ele cercou. Você sabe que existe um achado arqueológico escrito pelo próprio Senaqueribe, falando dessa conquista das 46 cidades? E ele se gloria disso, ao ponto dele escrever a seguinte frase nesse artefato: prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, Ezequias encontra-se como um pássaro em sua gaiola. Não tem hora que o inimigo cerca e deixa a gente sem saída? Cercando a cidade de Jerusalém, o que é que aconteceria? O povo, se saísse, morreria, e se ficasse dentro da cidade, morreria também, sem comida e sem água. E o secretário é tão ruim que ele disse: para vocês continuarem vivendo um pouco mais aí dentro, vocês vão ter que se alimentar dos próprios excrementos, comer o próprio esterco e beber a própria urina. Mas isso é o que o inimigo diz, não é o que Deus diz. Deus até deixou ele se levantar, Deus até deixou ele cercar, tomar 46 cidades, mas Deus disse: não, morrer de fome e de sede, ao dedinho. 37 e 30 de Isaías. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder, mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Sabe o que é que o profeta está dizendo? Provavelmente aqui é uma alusão ao tempo de cerco que eles sofreram, 2, 3 anos. Mas aí, como estavam cercados e não podiam sair para plantar, para colher, estavam detidos dentro da cidade, Deus disse: eu vou dar um sinal a vocês. Eles pensam que vão matar vocês de fome, mas vocês não vão morrer de fome.
eu vou fazer as árvores dar fruto sem vocês plantarem. A macieira vai dar fruto sozinha. Vai sair espontaneamente no primeiro ano. E no segundo também, a vindima vai ser grande. Vocês vão se alimentar do melhor, porque eu cerquei vocês estão guardados debaixo das minhas asas aqui, ó. Não vai faltar o recurso. Recebe essa palavra de Deus. O inimigo cercou, mas você não vai morrer sem aquilo que é necessário para o seu sustento. Haverá provisão. Haverá provisão. Haverá provisão. Nosso pastor já disse que o Brasil está passando por uma crise, mas tem uma igreja orando e Deus ainda provê. Glória a Deus. Ao saber que Senaqueribe vinha, a reação de Ezequias diante da sua afronta, a sua postura foi primeiro de uma preparação física. Diga comigo, preparação física. Ele sabia que dentro de Israel Israel não era cortada por um rio. Judá não era cortada por um rio. Daí ele começa a fazer os preparativos que até hoje quem vai em Israel se depara com essa construção arquitetônica. Quando ele constrói os muros da cidade, ergue torres e fabrica um grande número de armas e escudo. E também um túnel que conecta o ribeiro de Gion ao poço de Siloé. Ele faz um aqueduto, trazendo a água para dentro da cidade. E esse túnel assegurou a capacidade da cidade de Jerusalém de resistir ao cerco. Ele está pensando que a gente vai beber excremento, vai nada, eu já fiz aqui, ó, a estrutura todinha, que Deus dá sabedoria. Além da preparação física, ele também tem a postura da preparação espiritual. Por exemplo, em 36 e 21 de Isaías, sabendo que o inimigo ia utilizar esse pedacinho de carne chamado língua, pense num pedacinho de carne. E Deus fez os dentes ao redor como muralha. E deu uma só, imagine se fosse duas. Quando ela não está sob o domínio do Espírito, é uma arma letal, que destrói casamento, destrói família, destrói reputação. Enquanto ele vociferava afrontas, Ezequias sabiamente, 36 e 21, olha o que diz o texto sagrado, 36 e 21. Mas eles calaram-se, Isaías, e não lhe responderam palavra. Por quê? Porque havia um mandado do rei dizendo, olha como é que se responde às afrontas do inimigo. Deixa ele latir aí. Silêncio. O silêncio é a melhor resposta que podemos dar aos blasfemadores. Deixa ele blasfemar, deixa ele dizer, deixa ele falar o que ele quer. Agora também ele vai se responsabilizar pelo que diz. Porque a liberdade tem o bônus e o ônus. Segunda coisa que ele fez, 37 de 1 a 3. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias fez o que, irmãos? Rasgou as vestes, se cobriu de quê? De saco, de pano grosseiro. E entrou aonde? Olha para onde é que ele foi. Para a delegacia dos crentes. Da queixa a Jeová.
Aleluia. Rasgou as vestes, tirou a roupa de rei, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E diz ainda o texto que ele orou. Glória a Deus. Ele orou ao Senhor. Versículo de número 15. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo. Ezequias foi afrontado por alguém que Rabissaqué chamou de grande rei. Diga comigo, grande rei. Aí Ezequias disse, eu vou convocar o grande rei verdadeiro. Entrou na casa do Senhor. Disse, eu conheço um rei maior. Na época, o povo havia se dividido diante da peleja. Segundo Crônicas 32, versículos 7 e 8, diz que haviam pelo menos 3 partidos. Um queria se render à Síria, outro queria pedir ajuda ao Egito, mas havia um terceiro grupo liderado pelo profeta Isaías, por isso que nós estamos lendo aqui em Isaías, que foi o profeta da época. Esse terceiro grupo dizia assim, não, nem a gente se rende, nem pede ajuda a pagão. Vamos confiar em Deus? E quando eles estão clamando ali na presença de Deus, Ezequias comparece na presença do Senhor para clamar por socorro. E sabe de uma coisa, esse hábito que nós temos de anotar pedido de oração num pedacinho de papel e trazer e colocar num recipiente ou passar para as mãos do dirigente, começou aqui. Porque ele pega a carta, olha, da afronta. Vou levar um pedido de oração para o grande rei. Foi você que escreveu? Eu disse, não, foi o inimigo que escreveu. Eu vou levar para Jeová ler. E ele estende a carta assim, ó. Perante o Senhor. Eu imagino, irmão, Deus fazendo assim, ó. Veja o que diz, 37 de Isaías. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, fez o quê? E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra. Teu currículo, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Porque Ezequias caiu na besteira de dizer, como eu fiz com os deuses das outras nações, eu vou fazer com o teu Deus também. E Ezequias disse, vai não. Você fez com os deuses das outras nações, ele ora aqui. Ele fez isso, Senhor, com os deuses das outras nações, porque deuses não eram. Eram obra da mão dos homens, de prata, de pedra, de gesso. Aí por isso ele pôde pisar. Mas ele está agora afrontando o Deus vivo. Aleluia. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando o crente que serve com integridade fecha a boca, Deus abre a dele. Eu quero dizer isso bem alto para ficar calejado no nosso coração. E Camandaramachuia. Feche a sua boca que Deus vai abrir a dele. E
quando ele abrir a boca. Para ti ele trará uma mensagem de conforto e esperança. 37, 34 e 35, veja aí, Isaías 37, versículos 34 e 35. O 33 diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade. O versículo 34 diz: pelo caminho por onde vier, por esse... Às vezes a gente não pede oração e diz assim: ora por mim que o inimigo se levantou. A gente não diz isso, né? Aí Deus manda tu dizer: ele se levantou, mas ele vai recuar. Ele vai voltar para a sua terra, frustrado, porque o que ele tentou fazer, Deus está amassando o plano dele esta noite. Levanta a tua mão para receber esta palavra. Aquilo que o diabo escreveu planejando para fazer com a tua vida, com teu casamento, com a tua família, com a tua reputação, ele escreveu, Deus pegou, amassou e está jogando na lata do lixo assim, ó. Eu estou quebrando os planos de Satanás esta noite. Estou desarmando a arapuca. Amande covanaga subientrefácia. Estou passando com a minha tesoura para cortar os laços. O inimigo está recuando. Recuando da tua vida, recuando da tua casa, recuando da tua família, recuando do teu casamento. Ele já estava com as unhas em cima de teu filho, mas desceu um guia do céu, um anjo, colocou a espada na frente e disse: não passa! Está descendo um bálsamo do céu sobre a tua vida esta noite. É um conforto de Deus. O versículo 33 diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela o quê? Porque havia aqueles que eram os arqueiros, né? Que às vezes o inimigo não consegue no corpo a corpo, aí ele arma a flecha de longe. Com essa aqui eu derrubo ele, com essa aqui eu derrubo ela. Atinge a distância. Paulo falou de dardos inflamados, que ele atira de longe. Inflamados porque na ponta tem uma estopa melada com combustível e fogo, para alvejar a pessoa. Com essa aqui eu derrubo ela. Mas há quem afirme que o Salmo 46 foi uma composição de Ezequias. Isto é uma possibilidade. E o Salmo 46 diz que Deus quebra o arco. Quando ele entesa o arco para atirar, Deus pega e diz: está quebrado. Deus está quebrando o que foi dito aqui na sexta-feira. O arco dos fortes foi quebrado. Deus disse: eu ampararei esta cidade, eu defenderei esta cidade.
Quem sabe você não tem dinheiro para colocar segurança eletrônica na sua casa, não tem problema. Deus está lá em cima, assim, com as suas asas cobrindo a tua casa. E de graça, você não paga nada. Você vai para a feira fazer compra, vai para o supermercado, você não tem condição de colocar capanga do seu lado, mas do seu lado está o anjo do Senhor. Entra, toca nela para tu ver. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse que a arma de Senaqueribe era o quê? Mais forte? A língua. Deus disse assim através de Isaías: ele se levantou, mas vai voltar. A flecha que ele armou, ele não vai atirar nenhuma. Nenhuma. E tem mais. 28 e 29. 37, 28 e 29. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim, por causa da tua arrogância, que subiu até os meus ouvidos, eu vou pôr o meu anzol no teu nariz. E o meu freio aonde? Escute aqui que isso foi uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração. Quem fala do líder íntegro vai pagar um preço caro. Se prepare para você e sua patota sofrer o freio de Deus na boca. E ore a Deus para não ser um câncer, viu? E ore a Deus para não ser a morte física, de Deus abrir a tumba e botar você lá dentro. O freio de Deus vai vir contra a tua língua destruidora. E o anzol no teu nariz. Porque os assírios estavam acostumados a fazer isso com os outros. Deus disse: agora eu vou fazer isso com ele. Não era assim que se manietava um boi, colocando um anzol no nariz? Deus disse: assim também eu vou colocar no seu. E vou lhe arrastar para você voltar para a sua terra. Não fale de quem é íntegro. Ezequiel disse: eu ouvi tudo isso, Senhor, mas tem um problema aí. Qual é, meu filho? Ao redor da cidade aí tem um exército só de 185 mil soldados. O que é que o senhor vai fazer? Me ajude. O senhor disse que ele vai voltar para a terra dele. O senhor disse que ele não vai atirar nenhuma flecha e vai colocar um freio na boca dele. Mas tem 185 mil aí, ó, liderado por Rabissaqué. Até porque Senaqueribe está em Laquis. Ele deu já uma carreira. O senhor vai fazer o quê? O senhor vai mandar quantos? Ezequias, quando orou, chamou Deus de Senhor dos Exércitos. Ele já sabia que Deus tinha um exército. O senhor vai mandar quantos soldados? Deixa eu ver, viu? 1.
Eu posso pensar, Ezequiel dizendo, eu acho que o senhor não viu a quantidade que está lá fora, não. São 185 mil. Quantos o senhor vai mandar? Um. Isaías 37 e 36. Enquanto o exército estava do lado de fora cercando Jerusalém, de repente corta o espaço sideral. Um ser todo pegando fogo, com a espada na mão. E ele passa como um raio assim no meio do arraial, ó. Quando os príncipes se levantaram no outro dia, exército, levantai! E o silêncio. Exército, acordai! E o silêncio. Quando foram entrando nas tendas que tocaram nele, só tinha cadáver. Que é isso? Tocou no outro, está morto também. Vê ali naquele acampamento. Vê ali no outro. O que foi que aconteceu? O anjo do Senhor matou os 185 mil. Aleluia. Quando a gente entra na casa do Senhor com humildade, os anjos de Deus atuam na esfera celestial e na terrestre ao nosso favor. Esse anjo entrou no Egito dizimando os primogênitos. Êxodo 12, 23. Esse anjo, ele desceu ferindo Nabucodonosor de loucura, quando este arrogantemente disse que tudo o que tinha foi pela força do seu braço. Daniel 4, 13 e 14. Esse anjo feriu Herodes quando deu um discurso tão polido. As pessoas disseram, voz de Deus e não de homem. Ele disse, é mesmo. Desceu o anjo do Senhor, feriu e ele morreu comido de bichos. Esse anjo ainda visita a terra. Ele ainda passa assim, olha, com a espada desembainhada. Deus conclui a mensagem dizendo através de Isaías a Ezequias, Senaqueribe vai voltar, mas vai morrer quando chegar na sua terra. Segundo Reis 19, 36 e 37, quando ele entra na casa do seu Deus, os seus próprios filhos o matam, anos depois. Quem se levanta contra quem é íntegro, a cova fica aberta. Eu quero concluir esta noite dizendo como ficou Ezequias depois dessa tribulação. Diga comigo, Deus o livrou. Deus o livrou. Veja 2 Crônicas 32 e 22. (32 e 22). Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados haverá livramento. Haverá livramento de Deus.
Escuta algo que o Espírito Santo comunicou ao meu coração. Tu serves a Deus sozinha no teu lar. E o inimigo tem forjado um plano para destruir os teus filhos e o teu esposo, porque se encontram no mundo. Mas esta noite Deus manda te dizer: haverá livramento. Eles estão no mundo, mas por causa da promessa que eu te fiz, eu vou guardá-los. E tu verás eles se convertendo ao Senhor. E tu vais agradecer no encontro de mulheres. Haverá livramento. A parte B deste versículo diz que Deus deu paz. Diga comigo: Deus deu paz. 32 e 22. Não só livrou de Senaqueribe, como de todos e de todos os lados. O tempo de guerra será substituído por um tempo de paz. Aleluia. Até o teu emocional será curado. Uma quietude, uma calmaria, uma paz inconfundível vai tomar a tua mente, tua alma. Vai tirar você da dependência dos psicotrópicos. Vai vir uma calma de Deus sobre a tua alma tão grande. Já está vindo da parte do Senhor. Recebe esta calma de Deus. Porque Deus te livrou, o laço foi desfeito. O teclado, por favor. Diga comigo: tem coisa boa chegando. Olha o versículo 23, você vai entender porque eu disse isso. Não é jargão não, é a Bíblia. 23. E muitos traziam o quê? Aleluia. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a quem? Olha aí, depois da tribulação, o que é que vai vir? Presentes. Haverá presentes. Quem está com as mãos abertas para receber os presentes de Deus? Esse presente vai ser batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, coisas que Deus vai te confiar na obra dele, a forma extraordinária como Deus vai te usar, portas que se abrirão. Teus filhos vão te dar tanta alegria. Te prepara para eles serem aprovados em concursos. Deus sabe das dificuldades que tu enfrenta para dar o melhor para teus filhos. Deus vai te honrar, mulher santa de Deus. Te prepara para ver médico, advogado, doutor sair de dentro da tua casa. Profissionais de sucesso. Deus sabe quando tu oraste dizendo assim: Senhor, o meu útero é teu. Ele disse: eu recebi. E o que daí proceder vai ser usado na minha obra. Aleluia. Haverá presentes. Vai vir presentes. Vai vir presentes. Tem alguém aqui que vai receber uma casa própria. O tempo da humilhação parou. Te prepara para receber este presente de Deus. A parte B do versículo 23 finaliza dizendo assim: olha, depois disso, foi exaltado Ezequias perante os olhos de todas as nações. O tempo da humilhação será substituído pelo tempo da exaltação. Pedro diz assim, olha, Pedro diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão
para que a seu tempo Ele vos... Por enquanto, no tempo da humilhação, a gente fica assim, ó. Quando chega o tempo de Deus, Ele faz assim, ó. Ele vira a mão. Diga para o irmão do seu lado: Deus vai virar a mão. Aleluia. Quando o céu entra em ação, quando o céu entra em ação, será que dá pra gente cantar quando o céu entra em ação? Pode ser. O pastor nos permite ficar de pé pra gente cantar quando o céu entra em ação. O céu vai entrar em ação a teu favor. Enquanto você estiver cantando, vai estar descendo um renovo de Deus tão forte sobre a tua vida. Você vai ter dificuldade de cantar, porque vai misturar a língua estranha com o cântico. Oh, aleluia. Emanara suriandara manasia. O céu entra em ação, tem vitória, irmão. Aleluia. Vai adorando, você que está aí no telão também. O céu está entrando em ação. Lá na galeria, adora o nome do Senhor. Quando chega aqui fica chorando, eu não sei o que é, todo ano é assim. Eu sempre vejo ela se lamentando. Vou me aproximar, vou tentar escutar o que ele deixa tão amargurada. Ela chora demais, coração não tem paz, até parece estar desesperada.
presença de Deus. Vai recebendo a presença. Olha que coisa linda Deus está fazendo. Olha. Vai recebendo o batismo com o Espírito Santo. Está descendo sobre ti como brasa de fogo de Deus. Abre a boca e fale em línguas estranhas a primeira vez. Jesus está te batizando agora. Vai esperar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tem seu milagre em sua ação. Você não está vai recebendo a presença de Deus. Vai recebendo a glória de Deus. O céu está entrando em ação esta noite. Deus visita a tua saúde esta noite. Ele está quebrando laços esta noite, visitando o teu lar esta noite. Se tem alguém entre nós que não é crente, com a permissão do pastor, eu quero convidar você a vir à frente, receber a Jesus como seu Salvador, sentir a paz que somente Jesus pode dar. Erga-se no seu lugar. Tem uma brisa suave passando sobre nós esta noite. Olha que coisa linda, se movendo assim, olha, da direita para a esquerda, uma brisa suave. E calamandaramassuri me cantaramanássia. Já está vindo uma vida ali para Jesus. Era malabassuri me ras. A segunda pessoa para Jesus esta noite. Venha do seu lugar. Erga-se de onde você está e venha aceitar a Cristo como seu Salvador. Está vindo ali a segunda pessoa para Jesus, está vindo ali. A terceira pessoa lá no telão. Convide essa pessoa, meu irmão, que está do seu lado, para vir a Cristo esta noite. Venha em nome de Jesus. Aí na galeria, veja se tem ao seu lado alguém que não é crente, que está afastado dos caminhos do Senhor. Esta é a hora dele se voltar para Jesus. Venha para o Senhor Jesus.